Olá, prezados seguidores, amigos e amigas, a vocês que nos assistem, que nos acompanham neste domingo, neste final de tarde. Estamos mais uma vez trazendo aqui aquele nosso trabalho de entrevistas, de lives que temos feito e que com certeza tem rendido muitos resultados para todos nós. Ou seja, levar o conhecimento até você é o grande objetivo. Gostamos sempre de, quando abrimos esse nosso programa, de dizer de que o nosso grande objetivo é justamente esse: tornar o conhecimento acessível às pessoas, levar, até porque nós insistimos na grande frase: conhecimento guardado é conhecimento perdido. Então nós da Facina Inventor Consultoria, nesse grande projeto de comunicação, oratória e empreendedorismo, nos alegra muito mais uma vez estar aqui e hoje, para nossa alegria, estar com uma grande autoridade do conhecimento, do trabalho, da informação, que é o nosso amigo Dr. Zeni, o Dr. Zeni, Manir Zeni, que tem uma trajetória muito bonita e ele já vai nos contar aqui um pouco da sua história, e eu espero que você possa, que está aí nos acompanhando, mandar a sua sugestão, fazer a sua pergunta, enfim, é um momento aqui de nós diversificarmos a nossa conversa com muita informação, com muita propriedade daquilo que iremos tratar. O nosso tema é estabelecer ou não regras para as redes sociais. Um tema que está muito em voga, que está num grande debate, que precisa ser realmente trabalhado. Mas antes de mais nada, Dr. Manir, nós que realizamos um curso, para nossa alegria também, há poucos dias, no município de Soledade, coordenado pelo Centro Educacional de Soledade, o Márcio, o senhor que nos deram esse privilégio de organizar uma turma maravilhosa, de um bom debate, de boas aulas, onde que foi maravilhoso esse trabalho. Uma boa noite, Manir, sinta-se à vontade, e hoje o senhor é o nosso convidado, para nossa alegria, porque nós precisamos levar principalmente para essa juventude muita informação, conhecimento. Bem-vindo, Dr. Manir. Obrigado, Lauro, obrigado a Facina Eventos, Cumprimentar então, Lauro, cumprimentar os nossos queridos, os teus queridos seguidores, que te prestigiam aqui através deste canal, vamos assim dizer, Quero dizer, Lauro, antes de mais nada, que passei a te admirar muito, exatamente por esta tua vontade de transmitir conhecimento. Eu gosto muito disso, eu sou apaixonado pelo conhecimento, O conhecimento mudou a minha vida, o estudo, o conhecimento, a capacidade de pensar, e a capacidade de pensar a partir do conhecimento mudou significativamente a minha vida, e logo eu falo um pouco sobre isso. Mas o que tu fez a vida inteira, Lauro, como professor, a tua família sempre dedicada ao ensino, e agora imagino que tu já esteja naturalmente aposentada da tua profissão de professor, mas continua, e eu te acompanho pelas redes sociais, continua insistentemente e diuturnamente buscando e transmitindo conhecimento. Pessoas que nem tu, Lauro, precisam ser valorizadas, e a sociedade precisa enxergar nisso, Porque nós precisamos, e aí eu quero aproveitar para dizer, especialmente para os jovens, Nós precisamos melhorar o mundo, Nós precisamos trabalhar para que o mundo seja melhor. E esse trabalhar para que o mundo seja melhor, ele passa obrigatoriamente pelo conhecimento. Desde o respeito aos pais lá no início, dos respeito aos mais velhos, do ensino lá na escola, A família tem que dar educação, não tenho dúvida nenhuma disso. A escola tem que dar o conhecimento,
E o aluno não pode se contentar com o conhecimento que adquire da escola, ele tem que ir mais longe. Então esse trabalho que tu faz, Lauro, eu quero cumprimentar de forma muito entusiástica para que tu continue ele e que mais pessoas se espelhem em ti, e eu estou me espelhando em ti, inclusive, para tentar transmitir esse conhecimento para as pessoas. Mas é uma satisfação muito grande e que alegria, que honra ouvir isso de alguém, nada mais como o doutor Manir, que hoje coordena uma equipe de advogados, que tem um escritório, que tem uma história de sucesso, como eu já disse, né? Então fico muito feliz e realmente eu digo assim que o aposentar-se, ele é uma etapa que a gente cumpriu aí. Eu até brinco sempre que foi um período, foram 38 anos de história ligados diretamente à educação. Foi um momento de construção de um grande capital, mas um capital intelectual, né? Onde que a gente buscou e o conhecimento, e eu acho que somos muito parecidos nisso, né? A partir do momento que lhe conheci, percebi também, recíproca essas suas afirmações, né? Então eu gostaria que contasses um pouquinho, iniciarmos aqui com a sua história, que eu sei que ela é bonita e muito bonita. E eu até gosto de falar dela, Lauro, não para, digamos assim, me enaltecer, mas principalmente para motivar, e especialmente para motivar os mais jovens, né? Eu nasci no interior de Barros Cassal, né? Lá no interior de Barros Cassal, dedicado à agricultura, vaca de leite, pequena propriedade rural, 2,5 hectares de terra, família grande, 6 filhos, né? E quando, especialmente a nossa mãe, o pai também perceberam que o filho mais velho, que hoje é médico lá em Porto Alegre, não tinha mais onde estudar em Barros Cassal, eles transferiram a família para a Soledade, né? E eu gosto de contar essa história para ver o tamanho da dificuldade que era. Hoje isso não existe mais, mas existia muito na época, né? Quando nós viemos de Barros Cassal para a Soledade, além a mudança era pequenininha, era poucas tralhas que vinham, né? E para o nosso ouvinte, a pessoa que está nos assistindo entender bem, junto com o caminhão da mudança, veio 3 vacas em cima do caminhão. Para que nós continuássemos aqui em Soledade, numa pequena casa que nós alugamos aqui perto da cidade, continuássemos a ter aonde estudar e ter aonde, digamos assim, tirar o leite de vacas, né, para, vamos dizer assim, tocar a vida, né? Uma subsistência inicial, podemos dizer assim. Aí fomos trabalhando, a família inteira trabalhando na roça, né? Começamos a comprar mais vacas até que chegamos a um ponto de nós dedicarmos mais a nossa atividade, a atividade da família, para a pecuária leiteira, né? E fomos comprando animais de melhor qualidade, fomos tocando a vida, né? Meu irmão passou na faculdade, depois dos estudos, passou na faculdade de medicina lá em Pelotas. Naquela era a faculdade federal, né? Então não pagava a faculdade, mas para mantê-lo em Pelotas, nós tínhamos quase que o trabalho, só o aluguel lá e a manutenção dele, o trabalho da família inteira era quase que ser dedicado para aquela formação, né? E claro que esse meu irmão acabou motivando os outros irmãos também a estudarem, né? Então foi assim a vida, com muita dificuldade. Eu até talvez motivado pelo meu irmão mais velho, tentei 3 vestibulares para odontologia, e eu sempre digo isso também, graças a Deus, não passei. Tomou o rumo da advocacia. Acabei passando no vestibular de Direito. Quero dizer também que, passando no vestibular de Direito, enquanto frequentei a faculdade, não acreditava muito na profissão de advogado, né? Mas depois que comecei a exercer a profissão de advogado, eu me encontrei, Laura, sob o ponto de vista de bem-estar no exercício da profissão, e me encontrei também sob o ponto de vista de realização financeira. Então, dizem na região que eu sou um advogado de muito sucesso. Realmente estou muito feliz e muito, digamos assim, contente com o exercício da advocacia,
Tenho uma família hoje formada por 3 filhos, 2 já estão, uma já é advogada, né? O segundo já passou na prova da ordem, já vai se formar agora no meio do ano, já está advogando comigo em Soledade, né? E tem uma terceira filha que ainda está no 2º grau, né? Então, estou muito feliz, evidentemente, com a minha profissão, estou muito feliz com a minha família, né? E quero aproveitar a tua pergunta, Lauro, para motivar especialmente os mais jovens. Quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, ou quando eu era jovem em Barros Cassal, eu sonhava, como todo mundo sonha, eu sonhava em ter uma vida boa, né? Mas eu não fiquei parado, eu não fiquei sonhando, né? Eu fui servente de pedreiro 2 anos, Lauro, né? Olha aí. Mas enquanto eu era servente de pedreiro, eu estava lá prestando atenção como é que se construía, como é que se pensava, e às vezes até dava sugestão para os pedreiros, ou até mesmo para o construtor, no sentido de melhorar. Então, onde a gente está, Laura, a gente tem que estar com garra, com firmeza, e pensando no crescimento, pensando em como eu posso ajudar isso acontecer de forma melhor, e eu posso ajudar as coisas a acontecer. E assim tem que ser na vida, lá na escola. Se você está na escola e você, claro, tem que conhecer, tem que respeitar o professor, mas se der lá pelas tantas, olha, tem uma sugestão aqui, professor, né? Tem uma sugestão aqui, diretor, na empresa, né? E assim, só que isso só acontece se você se dedicar, se você botar a cabeça para pensar. Então, quem hoje, eu sempre digo, tempos difíceis formam homens fortes, formam homens e mulheres fortes. Tempos fáceis formam pessoas fracas. Nós estamos passando por tempos difíceis. Temos que formar pessoas fortes, e a juventude tem que ser forte para trocar esse país e tocar esse mundo para frente com mais força, com mais intensidade, e levando, vamos dizer assim, o progresso para todo mundo. Isso que é muito importante também. Olha só, trazes uma frase fantástica aqui, e diria, ontem mesmo eu ouvi essa frase no outro formato, quando um profissional dizia: há tantos anos eu me desloco de uma cidade para fazer um trabalho, e essas dificuldades me ajudaram e me fizeram crescer. Então, acho que o senhor traz uma frase importantíssima, e quando falas nessa questão do empenho, da dedicação, de você fazer o melhor, não aguardar, não esperar que as coisas caiam prontas. E hoje nos preocupa, é importante dizer aqui, de que muitas pessoas ficam no aguardo para que tudo venha. Não, nós precisamos buscar. E essa criatividade, essa busca pela inovação, pela vontade, do querer vencer, é o grande segredo do processo educativo. E eu acho que é ali que nós vamos ter os grandes profissionais, né? Então, que bom, eu vejo, porque a minha história também passa por aí, atuamos como calceteiro, como pedreiro no início, como serralheiro, né, nos primeiros anos, né? E se começava cedo essa lida, né? E aí hoje, então, quando nós olhamos aqui, né, alguém de sucesso, não foi de graça não, né? Então eu gostaria de trazer, que bom, o que o senhor diria para esses jovens que estão hoje numa universidade, que estão, algumas considerações sobre a área advocatícia, né? Sabemos que é uma profissão hoje tendo sido buscada por muitas pessoas, mas você precisa fazer o diferencial. Quando as pessoas, eu às vezes vejo dizendo, há muitos na atividade. Não, peraí, eu acho que o diferencial é o grande segredo. O que dirias assim para nós concluirmos essa primeira parte da sua história e ligada com a advocacia? Lauro, eu quero dizer que tudo tem que ter coragem e tem que ter força de vontade, né? Certo. Eu quero confessar aqui que não fiz uma formação, infelizmente me arrependo disso, não fiz uma formação muito boa na faculdade, não aproveitei adequadamente a faculdade, deveria ter estudado mais durante a faculdade, né? Mas depois, quando eu comecei a advogar,
eu comecei a pensar, olha, eu não vou advogar bem se eu não estudar. Então eu estudo muito, eu trabalho muito e tenho muito êxito das minhas causas, né? Tenho muito êxito nas ações que eu pego, né? Até porque eu imagino a área jurídica tem sofrido muitas mudanças também ao longo dos últimos anos, né? Nos últimos anos, reforma na legislação, a todo momento a reforma na legislação, a reforma inclusive no sistema de ajuizamento das ações, que agora é tudo por meio eletrônico, que não era, e para mim é um pouco mais difícil isso, porque a gente já tinha, eu gostava de folhear o processo, eu gostava de manusear o processo. Hoje eu não consigo mais manusear o processo, eu tenho que, né? Mas o profissional em direito tem que se dedicar, e o meu filho, para te ter uma ideia, Lauro, nesse momento ele está muito bem preparado, vamos dizer assim, e ele começou a pensar em fazer concurso para juiz. Só que eu pessoalmente estou insistindo com ele, mas claro que vai prevalecer a vontade dele, né? Mas eu estou insistindo com ele que não faça faculdade, que seja advogado. Porque na advocacia é que nós se realizamos, um profissional de direito se realiza, né? Eu diria, um juiz de primeiro grau da Justiça Estadual conhece determinados assuntos e conhece o processo até a sentença. Nós, advogados, precisamos estar muito mais preparados, porque nós temos que levar o processo para o Tribunal de Justiça, né? Nós temos que levar o processo para o STJ ou para o STF em Brasília. Então nós temos que estar muito mais preparados, a Saviene, com toda a consideração que tem por uma maioria dos grandes juristas que nós temos, juízes e desembargadores por aí afora, né? Mas nós temos esse trabalho de estar mais preparado que os juízes. Os juízes tratam, o juiz do trabalho trata da questão do trabalho. O juiz penal trata da questão penal, o juiz federal trata das ações de natureza federal na Justiça Federal, né? Nós temos que tratar de tudo quanto é natureza, ações na área eleitoral, ações na área administrativa, ações na área tributária, ações na área trabalhista. Então nós temos que ter uma visão ampla do direito. Nós, advogados, temos que ter uma visão muito ampla do direito, e especialmente quando se advoga no interior do estado, onde o advogado não pode dizer, eu sou especialista em causas trabalhistas, eu sou especialista em causas tributárias, eu sou especialista em causas administrativas. O advogado do interior, ele recebe um cliente que às vezes tem um problema, das mais diversas necessidades, e você não pode deixar o cliente na mão, vamos dizer assim. Você tem que atendê-lo, e atendê-lo com qualidade e com perfeição. Então eu diria assim que ao advogado é exigido muito mais conhecimento, muito mais preparo e uma dose muito forte também de inteligência para levar a efeito as suas causas, né? Um advogado que sabe levar, que sabe dizer para o juiz: esta solução é a melhor solução para este problema. Existe um litígio na sociedade, eu e o Lauro temos um litígio por qualquer razão. Se o teu advogado for mais capaz que o meu advogado de levar para o juiz a melhor solução do problema, ele tem uma tendência maior de ganhar a causa, né? Então, esse é o conceito, esta é a orientação que eu dou, ou este é o conselho que eu dou, melhor dizendo, para os iniciantes na advocacia, para os estudantes do direito, né? Claro, quem gosta da área de concurso público, que assim o faça, né? O direito abre muitas portas para muitos e muitos concursos, né? Mas quem quiser advogar, hoje sou apaixonado pela advocacia, então quem quiser advogar também tem muitas chances, Lauro, de dar certo. Há muitos caminhos, né? Claro, se ficar esperando lá sentado no escritório, não vai acontecer, né? Minha gente tem que correr atrás, tem que fazer uma propagandazinha dentro dos limites da ética e dentro dos limites da moralidade, mas tem que estar presente no meio da sociedade, né? Eu gosto muito e faço isso e me dá muito sucesso.
eu vou nos campos de futebol, eu vou nas festas do interior, e eu vou porque eu gosto de ir também, porque eu gosto de participar, estar ativo na comunidade. Mas isso me traz de volta também muito retorno. Muito bem, então está aí um grande exemplo, uma bela história, né, doutor Mani? E que há esse espaço todo, por quê? Porque você vai ter essa visão ampla, né, do direito que lhe serve em todas as áreas. Mas muito bem, antes de entrarmos agora sim no nosso tema, que é estabelecer ou não regras para as redes sociais, que é o tema que está em debate, como já dissemos antes, gostaríamos de dizer que nos siga no Instagram, no Facebook, no YouTube, Lauro Facini, né? O professor inventor está um pouco nas mídias aí já, em função do nosso trabalho que temos feito também na área da criação. Né? Mas nos sigam lá, dá um like, nos apoie, participe conosco, temos os nossos vídeos semanais aí nas mais diversas áreas e nas próximas semanas, então sim, vem mais um material escrito aí, nos acompanhe que vem boas novidades, tá bem? A nossa equipe está muito empenhada, preparando tudo isso e é o que nós mais queremos. Mas então está bem. Há mais de 3 anos se discute já pelo Legislativo, pelo Executivo, Judiciário, a questão da lei, de uma lei brasileira, né, dentro das liberdades e responsabilidades, transparência na internet. E agora, então, nas últimas semanas, nós tivemos aí um projeto de lei que ele foi meio que transformado na questão das fake news, é o que mais se fala, né? Mas é essa questão da liberdade, da responsabilidade e transparência da internet, né? Onde que se discute a questão da obrigação para as redes sociais, na questão que diz respeito aos aplicativos, às mensagens, enfim, ferramentas de busca, né? Que estabeleçam regras para se pensar um pouco mais os conteúdos que são encaminhados nas redes sociais. Temos assistido uma série de problemas também em relação principalmente a essa questão das fake news, né? E aí uma discussão que se fala em censura, mas nós particularmente enxergamos que precisamos regrar esse mundo que está aí, novo, das redes sociais, que nos segue nos nossos telefones, nos nossos computadores, né? E eu acho que isso não pode em nenhum momento comprometer a questão das verdades, a questão, né? Porque há muitos interesses também por trás de tudo isso. Então eu lhe perguntaria, estabelecer ou não regras para as nossas redes sociais, doutor Mani? Eu começo respondendo a tua pergunta, Lauro, com a seguinte frase do grande escritor pernambucano, nordestino, Ariano Suassuna. A inteligência e... agora me faltou a inteligência, eu estava pensando agora enquanto tu dizia, a inteligência e o fanatismo, não moram na mesma casa. Opa! A inteligência e o fanatismo não moram na mesma casa. Um homem ou uma mulher, um rapaz, um jovem, ele, para ser inteligente, ele não pode ser fanático. Na medida que ele se fanatizar, ele só enxerga aquilo que ele compreendeu. Exatamente, né? Então ele só vê aquilo. Então o homem ou a mulher, os jovens ou adultos, têm que pensar, né? Então a inteligência, quem pensa, não pode ser fanático. Então, até porque há um peso, a questão da razão e da emoção, poderíamos trazer aqui, né? Exatamente. Então nós temos que pensar sempre com a razão, com a inteligência, né? E aqui esse debate que tu traz, que é o debate nacional neste momento, né, é muito importante. Apesar de já existirem regramentos que proíbam determinadas divulgações nas redes sociais, já existiu no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, e inclusive na legislação civil, para quem fala o que não deve, inclusive pagar indenização por danos morais
a quem foi ofendido, né? Existem situações que os interesses difusos, os interesses de toda uma coletividade são jogados, são questionados de forma indevida, com mentiras, com falsidades, que chama-se tecnicamente de fake news, né? Que nós precisamos regulamentar. Não é possível se jogar, usar os algoritmos, né, como se diz, né, para influenciar uma população inteira, de um país inteiro, ou de uma região inteira, ou do estado inteiro, com mentiras, né? E mentiras cuja a dificuldade de depois se restabelecer a verdade é difícil, né? Aquela velha história, né? Até que tu diga que focinho de porco não é tomada, vai longe, tá entendendo? E as fake news têm este poder, né? Tem este poder de transmitir uma mentira como se fosse verdade e influenciar uma sociedade inteira, né? Até porque eu vejo o seguinte, que nós temos grandes especialistas nas áreas, essas áreas virtuais, e que quando pensado do ponto de vista, olhando para a questão do mal ou de um interesse econômico exacerbado, são especialistas, eles promovem, eles têm construído notícias, criado, né, essas fakes, ao ponto de a gente próprio duvidar, peraí, mas será que é verdade? Né? Então, eu particularmente, como educador, tenho me preocupado muito isso, porque quando nós não contamos com a verdade, quando nós olhamos apenas para o interesse pessoal próprio, né, fica difícil, né? Temos assistido aí grandes prejuízos, né, nas mais diversas áreas. Tem se jogado notícias, nós assistimos dentro das escolas, das universidades, né, barbaridades que foram trabalhadas por essa criação de falsidades, né, e que particularmente eu entendo que a vida virtual está aí, não voltamos atrás com ela, não, está dada, está colocada, mas particularmente eu digo assim, precisa ser regrado. Eu acho que as pessoas, não sei o que o senhor pensa nesse sentido, mas eu preciso ser responsável por aquilo que eu tenho, eu digo, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo. O direito estabelece e mostra muito claramente isso, mas me parece que as coisas estão caminhando muito soltas nesse sentido. É verdade, eu diria assim, né? Como eu quando morava lá, como disse, morava lá no interior de Barros Cassal, mesmo quando vim para a Soledade, mesmo quando me formei em Direito, quando é que nós iríamos imaginar uma evolução tão grande da tecnologia, né? E essa evolução tão grande da tecnologia é muito bom, é extraordinário. Nós fizemos negócio hoje pelo WhatsApp, nós fizemos negócio, nós conhecemos notícias importantes do mundo pelas redes sociais, né? E as redes sociais, essa tecnologia que está hoje que é nos colocada disponível aqui e no mundo, melhora a vida da gente e muito, né? Encurtamos caminhos, poderíamos dizer assim. Né? Só que nós precisamos, tem gente usando dessas redes sociais para ganhar muito dinheiro, tem gente usando, levando mentiras para interesses próprios, e nós precisamos efetivamente regrar isso, né? Não é possível espalhar-se mentiras que podem levar uma decisão de uma população inteira para um caminho errado, né? Esse discurso de ódio, esse discurso vamos dizer assim, de ataques, né? Essas mensagens de ataque às escolas, quanta tristeza tem trazido para determinadas comunidades e quanta tristeza tem trazido para os pais, né? Imagine aí você, adolescente, você, pai de família, aquele episódio que aconteceu no Paraná, onde um desvairado, talvez motivado pelas redes sociais, a gente não sabe dizer isso, mas possivelmente motivado pelas redes sociais, foi lá
e matou 4 ou 5 crianças à machadada, né? Tu coloca-se no lugar dos pais dessas crianças, meu Deus, dessas famílias, meu Deus do céu, que tristeza, que coisa difícil de ver isto, né? E se isto foi ou não causado por uma motivação das redes sociais, não sei, mas se foi isso, minha gente, o quanto é necessário o regramento desta situação, né? E nós eu não perguntaria, podemos admitir mais isso, né? Eu perguntaria, porque há também os que dizem que nós estaríamos cerceando a liberdade, quando eu não vejo isso, né? Na medida que nós estaríamos regrando, estaríamos cerceando a liberdade. Eu não vejo isso, né? Porque uma coisa está bem dito lá no artigo 37 da Constituição Federal, está bem dito lá no artigo 1º da Constituição Federal, os princípios da democracia, está lá no artigo 2º, a questão da dignidade humana, né? O regramento, quando você fizer uma crítica a um prefeito, a um vereador, a um deputado ou a um governador, um presidente da República, ou até um conjunto de partidos, e esta crítica for construtiva, esta crítica for para o bem, for para dizer, olha, isso está errado, vocês estão gastando mal o dinheiro público, né? Você foi lá, estão dizendo agora, não sei se é verdade, mas está nas redes sociais, até acredito que seja verdade, que o Lula foi para a Inglaterra e se hospedou, quando poderia se hospedar numa embaixada do Brasil e não gastar nada, se hospedou na suíte mais cara lá do hotel, 95 mil reais, né? Acho que se isso fosse mentira já teriam esclarecido. Sim. Mas se tu estás usando isto para dizer... Chamar a atenção, e você está dizendo isso com uma base, com uma informação fidedigna, né? Não está fazendo muito bem. Com certeza. Não, está fazendo muito bem. Agora, se tu está fazendo isto, se alguém inventou isto sem base científica, sem informação nenhuma, sem ir lá no portal da transparência ou sem ter uma informação fidedigna, né? Ora, você está fazendo uma acusação inverídica, uma coisa que não deveria ser feita. E digo mais, e você que está compartilhando isto sem se prevenir de que aquela informação é verdadeira, você está cometendo um crime, você está prestando uma informação, colocando uma situação, hipoteticamente, que pode ser até com nós aqui, né? Uma coisa da minha família, da tua família, uma Sim. coisa ali do vizinho, da vizinha, que não é verdadeira e que você está tocando adiante a informação com o propósito de machucar, com o propósito de ferir, com o propósito de prejudicar. E a internet não deve, o mundo não deve ser assim, né? Eu sempre digo uma frase também que eu quero aproveitar para dizer nesse teu programa, né? A gente sempre diz, as pessoas sempre dizem que nós temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Eu sempre inverto essa frase, sempre digo, nós temos que deixar filhos melhores para o mundo, para que o mundo seja melhor. Então, nesse aspecto é que eu acho que nós temos a nossa geração, Lauro, a nossa geração que está aqui hoje, nós temos que aproveitar e deixar para o futuro, é verdade, toda essa tecnologia que está aí, mas nós temos que regrar essa tecnologia para que daqui a uns tempos nós tenhamos um mundo melhor também a partir da tecnologia. Nós não podemos usar esta tecnologia que está sendo colocada à nossa disposição para a nossa geração e para as gerações futuras para o mal. Nós temos que usar esta tecnologia para o bem. Até porque, veja bem, quando eu me refiro que há muitos interesses escusos, principalmente econômicos, quando eu posso impulsionar, quando eu posso pagar para que isso rode, e roda muito rápido, você sabe que uma notícia ela gira em poucos minutos o mundo. Então veja bem, nesta semana nós tivemos o próprio Telegram lançando notícias aí, comprometendo até esse debate que vem acontecendo, que deve participar a sociedade, que deve participar o Congresso Nacional, que deve os poderes todos, né? E vocês viram que se lançou mão mais uma vez de uma notícia, né? Quando na verdade o que se entende é que eles deveriam
estar participando deste debate ao invés de relançar uma notícia como esta. Como virias, doutor Mani, a aprovação disso, os encaminhamentos, o que podemos dizer? Temos esperança que realmente vá se conseguir chegar a um bom senso e se conseguir, então, ter algo que realmente esteja comprometido com a verdade, com as facilidades todas que nós estamos presenciando? Eu sou um homem otimista, né? E acho que nós temos que ter otimismo. Tu falaste antes que a partir dos nossos erros, a partir dos nossos tombos, das nossas caídas, né? Nós temos que aproveitar aquilo para aprender, né? Eu sou tão otimista que eu sou colorado e sempre acredito que o Inter vai dar certo, né? Essa semana tivemos mais um revés aí, né? Mas eu penso que sim, Laura, eu penso que nesse processo de construção de uma sociedade, nós temos muito que avançar, né? E às vezes nós, nesse momento que deveríamos ver avanço, nós estamos vendo retrocesso, como é o processo eleitoral, que talvez numa próxima oportunidade nós tenhamos oportunidade de conversar, né? Mas eu penso que sim, eu penso que nós temos que regrar isso, avançar no regramento disso. Quem sabe esse regramento que vem agora não vai conseguir, vamos dizer assim, abranger tudo, né? Mas eu diria assim, as emissoras de rádio, as emissoras de TV, os canais, os jornais, por exemplo, a imprensa tradicional que nós sempre tivemos, ela sempre foi regrada e sempre foi responsabilizada quando noticia coisas indevidas. Eu já tive, na minha experiência profissional, uma ação contra a SBT, que eu ganhei para o meu cliente digamos assim, um valor muito relativamente bom, porque ela noticiou uma coisa, até não fez a notícia errada, mostrou um quadro dos filhos em cima da mesa do cidadão, né? Então, expôs os filhos do cidadão a uma situação constrangedora, crianças, né? Mas voltando à questão, né? A imprensa é regrada, o jornal é regrado, né? Então nós temos que regrar também essa nova, ora o Telegram, o Facebook, o Instagram, o Twitter, tudo, são meios de comunicação, hoje são mais poderosos que o próprio jornal, o próprio, que as próximas redes de TV. E com certeza, possivelmente mais poderosos que as emissoras de rádios que nós temos na nossa região, né? Porque atinge um universo de pessoas. Pois bem, se essas empresas mais antigas, se esses meios de comunicações mais antigos são regrados, e se nós temos uns novos meios de comunicação hoje com muito mais tecnologia, com muito mais rapidez, com muito mais eficiência, nós temos que regrar isso também, para que no meio social nós possamos conviver, digamos assim, com as balanças, né? Olha aqui, esse quadro aqui traz o que aqui ele traz o equilíbrio, né? Então nós precisamos, ao mesmo tempo que essas redes sociais, ou as pessoas que estão lá nelas, têm o direito de se manifestar, elas têm a responsabilidade de se manifestar de forma correta. Tem uma responsabilidade de se manifestar com o intuito do bem ou de prestar informação, não com o intuito de desinformar as pessoas para que as pessoas tomem decisões erradas. Ok, eu acho que ficou muito bem claro, colocaste com muita propriedade, doutor, né, de que realmente esse é um caminho, e eu acho que um caminho, eu diria assim, de um debate muito franco, muito aberto, muito democrático. O senhor que participou, né, inclusive no último pleito aí, com um projeto que eu próprio fui um admirador dele, né, e me parece que está faltando um pouco isso dentro da própria legislação brasileira, de um aperfeiçoamento. O que o senhor diria também nesse contexto? Porque, quer queiramos não, os nossos representantes, um Congresso Nacional, as nossas Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, são as responsáveis
para construir essas leis. E nós estamos aqui falando de uma legislação no mundo virtual. O que o senhor diria nesse contexto também do campo mais político eleitoral? A questão da política, ela infelizmente, e aí que está também talvez um pouco desta falta de renovação das pessoas, e quem sabe esse debate que está ocorrendo lá em Brasília hoje no Congresso Nacional sobre as fake news seria um debate muito mais evoluído e muito mais perspicaz se nós tivéssemos pessoas mais preparadas lá, né? Mas veja, Lauro, nós em 2016, até 2016, tínhamos um processo eleitoral no país cujas campanhas eram financiadas vamos dizer, pelas empresas privadas, né? Com a teoria de que as empresas privadas financiavam as candidaturas, especialmente a deputados, senadores, presidente da República e governadores e deputados estaduais, criou-se uma situação, não, as empresas financiam e depois cobram que esse deputado fique lá trabalhando os interesses destas, né? Então foi daqui, foi dali, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que era inconstitucional o financiamento privado da cidade, né? Naquele momento parecia uma boa solução, né? Mas aí criou-se um emaranhado que ficou pior ainda, ficou horrível, né? E a maioria da população não sabe, a maioria da população não para pensar nesta situação, né? Na eleição de 2018 já veio o tal de fundo eleitoral, 2 bilhões e 900 milhões, né? Não me lembro muito bem. Agora veio em 2022 4 bilhões e 900 milhões. Houve até um debate muito forte, né? Se colocando todo esse recurso. Quase 5 bilhões de reais. Olha, 5 bilhões de reais, Laura, eu não sei se nós botar em nota de 100, não precisa de uma carreta para carregar, né? Pois bem, minha gente, aí o eleitor deve estar pensando assim, tipo, os menos prevenidos, deve estar pensando, não, mas aí todo mundo recebe um pouquinho do dinheiro do povo, do dinheiro dos nossos impostos, todo mundo recebe um pouquinho e todo mundo faz uma campanha igual. Mas não é assim, minha gente. Este é o problema. Tem candidatos que não recebem nenhum real para concorrer a deputado estadual, deputado federal, tal. E aqueles que já estão lá recebem uma fortuna. Nós temos, eu não vou dizer o nome, mas nós temos exemplo na minha cidade de que um candidato a deputado federal ganhou 3 milhões de reais, 3 milhões e 2 mil reais, os 2 mil eu não sei porquê, mas 3 milhões e 2 mil reais para 30 dias antes da eleição. 30 dias antes da eleição. Significava dizer que ele precisava, para gastar tudo na eleição, ele precisava gastar 100 mil por dia. Veja bem, né? E teve candidato a deputado estadual da mesma região que não recebeu nem deputado estadual, nem deputado federal, na mesma, para concorrer no mesmo cargo, que não recebeu nem um pila do fundo eleitoral. Está entendendo? Como é que seria possível alguém que tem 100 mil para gastar por dia concorrer, ou melhor dizendo, alguém que não recebe nada, concorrer com alguém que recebe isso? Então, o nosso fundo eleitoral, que é um financiamento público de campanha, tornou-se um financiamento público de campanha para alguns. E o pior, Lauro, de tudo isso é que alguém mais, então, o que vai concorrer a primeira vez, se ele pegar o dinheiro dele, fazer um investimento, não é bem assim, né? Porque daí estabeleceram um limite máximo para o gasto de campanha, né? Então, para deputado estadual, vamos puxar o assunto para deputado estadual, na eleição de 2022, na eleição do ano passado, o limite máximo era 1.250.000, tá entendendo? Então, você poderia gastar até 1.250.000 para deputado estadual, né? Alguns, a comandante Nádia, por exemplo, recebeu quase R$1 milhão, né, do fundo eleitoral. E ela podia gastar 1.250.000. Ela poderia, com os recursos dela, botar mais tanto, né? Eu enfrentei 3 pleitos eleitorais para deputado estadual nas últimas 3 eleições
E nesta última eleição eu recebi, na eleição de 2014 não existia esse sistema, na eleição de 2018 eu não recebi nada do fundo eleitoral, e nessa eu recebi R$20.000 do fundo eleitoral para tocar minha campanha. Mas o limite máximo, aqui eu quero dar esse ponto, porque criou-se um mecanismo que quase que inviabiliza a campanha de quem está indo pela primeira vez ou quem não é deputado. O limite máximo é de 1.200.000, mas mesmo que eu tivesse então 1.200.000 para mim botar na campanha, e fazer a minha campanha e estar em pé de igualdade com os outros candidatos, isso não é possível, porque com os recursos próprios eu só posso botar 10% do limite máximo, então eu só posso investir 250.000. Né? O resto que eu poderia investir para chegar a 1.250.000, aliás, não é 250 mil, é 10% de 1.250.000, né? Vamos dizer 270.000, né? Para arredondar a conta. Então, eu só poderia botar este valor, né? Mas eu poderia lá, então, Lauro, tu me dá um dinheiro para a campanha, né? Eu posso botar mais dinheiro na campanha, mas daí eu tenho que receber doações. Mas as doações não podem ser mais do CPE, do CNPJ, ou seja, não pode ser mais de empresa, e tem que ser de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, melhor dizendo. E tem que ser no máximo de 10% do que ela declarou no imposto de renda no ano anterior. Né? Quer dizer, é quase impossível você arrecadar dinheiro de doação de pessoas particulares. E ao mesmo tempo você não recebe do fundo eleitoral, que quem só recebe é quem concorre à reeleição. Então criou-se um sistema em que aqueles que estão concorrendo à reeleição têm uma vantagem muito grande. Criou-se um mecanismo, né? E por isso eu faço aqui, eu sei que nós estamos andando demais, por isso que eu já faço aqui uma proposta, ou muda-se o fundo eleitoral, termina-se que o fundo eleitoral, para-se de gastar esse dinheiro que podia ser investido em educação, podia ser investido em saúde, podia ser investido em tanta coisa, em 5 bilhões de reais por ano, por eleição, é um valor extraordinário, é muito dinheiro, ou termina-se com a reeleição para deputado federal e para deputado estadual, né? Ou se tenha uma única reeleição, como é para presidente da República, para prefeito, ou nós vamos ter um congresso, daqui a uns tempos nós vamos ter um congresso só de gente com 70, 80 anos de idade. Conclusivamente, eu acho que aqui abordamos um pouco esse assunto também, em função de que são os legisladores que fazem as leis, e nós estamos discutindo a implementação, a criação de uma lei para um dos setores, mas nós sabemos que as leis são para para regrar a vida de todos os brasileiros, né? Então acho que essa renovação coloca muito bem, ela é um passo importante. Então veja que nós precisamos de mudanças estruturais, e vamos fazer isso quando nós tivermos também muita educação, muita ciência, muita tecnologia, muito conhecimento, né? Eu acho que como alguém da área educativa, eu não me canso de dizer de que a saída para os problemas das nossas sociedades, elas estão diretamente ligadas a esse processo de conhecimento, né, de valorização daquilo que realmente vem trazer para a sociedade grandes avanços, né? Mas já estamos nos encaminhando, veja bem como o tempo passa, quando a conversa é maravilhosa, quando o tema também, né, nos provoca esse grande debate, e o debate é que faz aproximar ideias. Nós não estamos aqui também, né, doutor Maneiro, para que todo mundo que esteja assistindo concorde conosco, com as nossas ideias. Eu acho que esse é o bonito, é quando nós confrontamos ideias que nós vamos... E isso é democracia, né? A gente pensar diferente, com respeito, com honestidade, com informações corretas. Não tem coisa mais saudável. Saudável, bonito. Sua mensagem final, já que estamos chegando ao nosso final, de antemão agradecemos demais essa sua presença aqui hoje, mas qual é a sua mensagem dentro dessa visão que nós temos defendido muito da comunicação, do empreendedorismo, do espaço para que as pessoas possam cada uma, eu diria assim, fazer com que suas potencialidades venham agir concretamente na sociedade? Lauro, primeiro eu quero agradecer a ti, a Facine Eventos, né,
por nós ter realizado aqui em Soledade, no Centro Educacional Soledade, aqui em Soledade, e na cidade vizinha de Soledade, vamos dizer assim, né? Ter feito o curso de oratória, né? Tu ministraste as aulas de oratória, né? Que acho que mais do que oratória tu trouxe conhecimento. Então, acho que eu participei, tive a honra de ser aluno do curso, né? A honra foi minha. Participei do curso, gostei muito do curso. E então nós tivemos essa parceria, queremos aumentar essa parceria com o tempo, temos visões de mundo parecidas pelo que eu vim te acompanhando pelas redes sociais, né? E isso é muito importante, as pessoas terem visão de mundo, ter uma visão global do mundo para poder tomar as suas decisões. Eu também empreendo, construo, faço investimentos e esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo me ajuda muito em fazer esse investimento, sendo empreendedor, sonhando, sendo empreendedor, mas também com os pés no chão, sabendo o que está se fazendo, né? A mensagem, Lauro, que eu poderia te dar aqui, Lauro, é mais um elogio, mas não um elogio de puxa-saco, vamos dizer assim, um elogio para motivar mais pessoas a serem que nem tu, né, Lauro? Eu vi uma palestra há poucos dias atrás, onde um palestrante dizia sobre a questão da agricultura, de que nós precisamos produzir mais na mesma área da terra, podemos expandir, mas produzir mais e com mais tecnologia. E especialmente aqui no Rio Grande do Sul, nós viemos sofrendo muito com a seca. Esse implemento agrícola que tu inventou, que é o Wolverine, o cidadão esse palestrava dizendo que quanto mais nós tivermos condições da raiz da planta adentrar mais para baixo da terra, ela vai conseguir captar mais a água, mais a umidade, e por via de consequência ela não vai depender tanto destes períodos de estiagem, né? Não vai depender, do seu ponto de vista assim, da chuva, ela vai ter capacidade de absorver a umidade, né? E o que tu criaste, quem sabe, Lauro, vai ser logo, logo, esse Wolverine que tem essa capacidade de ir lá no fundo e arrancar a terra, tem essa capacidade digamos assim, de criar esta condição de produzir muito mais, né? E sem impactar o meio ambiente, usando já o que nós estamos usando hoje. Sabe que há sonhos, né? E eu acredito muito fortemente, hoje, graças a Deus, Brasil lá fora, atravessando fronteiras, inclusive, já estamos em país vizinho, eu tenho que levando o equipamento. E aí temos um sonho, nós queremos tornar ele com selo verde. O que é? Um equipamento adequado, ambientalmente correto, para quê? Para que a gente possa deixar, como falavas antes, deixar essa nossa herança aí para as futuras gerações de muita produção e uma produção ambientalmente correta, né? Então agradeço muito. Era isso exatamente que eu queria dizer, Lauro. O que tu fizeste, o que tu está fazendo na pesquisa, buscando conhecimento, eu imagino que isso tu não inventou da noite para o dia. São anos e anos e anos de pensar, de acertar, de errar, de melhorar. O que tu fizesse lá, quem sabe não vai ser uma coisa que daqui 100 anos, né? O mundo vai dizer, mas aquele cara lá de Colorado fez aquilo naquela época e transformou o mundo, né? Então, quem sabe, Lauro, tu não vai ser lembrado no futuro com um grande... Mas se não for lembrado também, não tem importância. O importante é os resultados. O importante é o resultado. E eu digo sempre aqui, até quando é atribuído, é claro, nós tomamos a iniciativa neste projeto e demos o passo inicial, mas hoje, eu já digo assim, é um projeto em muitas mãos. Por quê? Porque a cada um de vocês, é como o trabalho que estamos fazendo aqui, você que está nos assistindo, você que nos acompanha, né? Mande sua sugestão, é assim que nós construímos o nosso projeto. Vamos construir um mundo melhor assim, minha gente, conhecendo, estudando, e esse é o recado que eu quero dar. Lauro, tu és um baluarte porque tu quer promover o conhecimento, né? E eu não digo isso aqui para te puxar o saco, muito pelo contrário, eu digo isso para motivar as pessoas que estão nos assistindo. Vamos construir um mundo melhor
a partir do conhecimento, a partir do estudo, a partir da força de vontade, a partir do empreendedorismo, mas para frente. Aliás, eu gosto muito dessa frase também. É para frente que se anda. Nem para pegar impulso a gente anda para trás. É para frente que se anda. Encerro a minha participação, Lauro. Termino. Maravilha, muito obrigado, doutor Manir. Que satisfação, que alegria estar com uma figura entusiasta como o doutor Manir. Sucessos na caminhada, a todo o seu grupo de trabalho, e mais uma vez obrigado, e vocês nos acompanhem no domingo à noite, como temos feito. Estaremos aqui trazendo e sempre trazendo novidades como esse grande debate de hoje. E fica então para encerrar, estabelecer ou não regras para as nossas redes sociais. Creio que muitas respostas já saíram aqui hoje nessa conversa com o Dr. Manir. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos nós. Boa noite.